Fala galera, Boni e Dani aqui, mais uma vez, e hoje eu vou trazer mais uma crítica da Netflix, um filme, Estranhos em Casa. Que nomezinho, hein? Poderia ter sido Inimigos em Casa, Psicopatas em Casa, mas ok, o nome do filme é esse, Estranhos em Casa. Não vai ser uma crítica ruim, muito pelo contrário, porque é em fatos reais, né? Há algumas modificações de nomes através dos personagens, mas aqui 90% é em fatos reais. Eu gostei muito do que eu vi, sendo porque boa parte do realismo do que aconteceu na realidade é transmitido no filme, em todos os aspectos. É um filme bem assistível por um lado, mas depende se você tem um certo estômago, né? Bom, chega de enrolação. Roda a vinheta. E antes que eu comece essa crítica do filme, vale relembrar mais uma vez. Não sei se isso está na descrição do vídeo, mas o filme é estrangeiro, né? É um filme que você vai ter que acompanhar as legendas. Não traz uma dublagem na nossa língua. Então se você não gosta muito de acompanhar as legendas, eu sugiro que você fale francês, sendo porque o filme é francês. Para mim nunca foi um problema, para outros é desconfortável, então você vai ter que entender um pouquinho da língua francesa. Estranhos em Casa. Tudo começa quando um casal, ao retornar de férias, descobre que sua casa foi tomada por um casal através de um golpe imobiliário. E durante esse tempo eles têm que enfrentar várias dificuldades, atritos e muitas necessidades para reconquistar a casa novamente. Bom, aqui nós temos a direção, o Olivier Abou, ele tem o fraquíssimo Territórias de 2010. E aqui eu encontrei uma coisa boa nele e uma coisa ruim. A coisa boa é que ele consegue dar características ao personagem, muita atenção. O material fraquíssimo aqui, ele consegue ter um bom desenvolvimento. Mas o outro erro, eu não sei se foi muito dele, eu acho que teve a mão dele e do roteiro. A construção narrativa é jogada de uma forma no primeiro ato que você fica até assustado, mas não é muito bem elaborada. Tudo já começa já com eles chegando ali, percebendo que perderam a casa. Então não há algumas cenas que se antecedem, dando algumas explicações, alguns arcos. Tudo bem que lá no final isso não vai trazer muito sentido, mas poderiam ter trazido de 2 a 3 minutos, dando um pouquinho mais de explicação sobre isso. Mas é explicado de uma forma entre diálogos e argumentos, funciona, mas eu senti falta de um primeiro ato um pouco mais original e construtivo. E como é aplicado um golpe imobiliário, que também é meio explicado ali em argumentos, eles tentam ali se superar e enfrentar isso. O segundo ato, ele é meio prolongado e vai trazendo algumas ondulações. Primeira coisa é que a justiça não consegue ajudar muito eles, e eles não conseguem achar saídas e respostas, eles não podem invadir lá a casa e tomar no braço, sendo porque a lei está protegendo o casal que está lá dentro. E alguma coisa no segundo ato vai trazendo através do personagem principal, que a gente já vai chegar nele, que vai dando como uma espécie de incentivo de atitude, né? Para quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando, para quem não assistiu vai ver lá. O personagem ele tem até uma fúria, mas ele não solta, ele precisa dessa fúria para que resolva, e algumas coisas bem contraditórias são feitas por ele. É uma espécie de mudança de personalidade que você começa a acreditar que esse personagem vai fazer algo para reconquistar a casa, mesmo infringindo a lei, é algo assim. Mas isso é trazido através de uma âncora, através de outro personagem que a gente já vai chegar lá. Então há uma construção através de tal personagem que você começa a perceber que o filme já vai caminhando para um final óbvio. O que mais me deixava engajado nesse filme é como que ele e a família iriam reconquistar a casa novamente, sendo porque a lei estava do lado do casal que estava lá dentro, eles não tinham muitas saídas, e através de esses atos que eu acabei relacionando a esse tal personagem, você começava a suspeitar que tudo iria se resolver no braço, em tiros e até em matança. E aí vem o terceiro ato. O terceiro ato vai ser muito dividido para alguns e muito aceitável para outros. Há uma mudança de 180 graus
né, na construção narrativa, que quando aconteceu eu até pensei em desistir do filme. Mas eu falei, não, eu vou ver até onde isso vai. Durante esse terceiro ato, eu comecei a perceber que eles poderiam ter jogado mais cenas bem fortes, intensas e até insensatas, mas nessa parte a direção pega leve. Boa, né? Boa, porque eu acho que, por mais que o filme tenha que se retratar em atos, né, que foram feitos em realidades, em fatos reais, tinha que ter uma certa coerência. Mas há uma brutalidade muito forte, há alguns atos de violência e entre outras coisas que são jogadas nesse terceiro ato, que são bem... Você tem que ter um estômago muito forte para você assistir. Mas pela construção narrativa, o filme começa até a caminhar para uma lógica e você torce para que um final aconteça, e claro, ele acontece, que eu não quero entrar em território de spoilers. É um filme que ele tem uma mudança muito radical, mas é compreensível, né? Através de alguns personagens que vão entrando no meio da história. É um filme que tem até um final muito bom, vamos dizer assim, para não dizer razoável, é aceitável. E como eu repito, foi em fatos reais, se qualquer tipo de mudança tivesse acontecido no final, também tinha que aceitar. Mas é aceito de uma lógica bem óbvia, você acaba torcendo, acaba até gostando, e você fica até meio tenso, né? Porque há uma parte do final que é assustador, né? Há um horror muito bem jogado aqui, não entre cenas, mas em interpretações. Bom, galera, vamos começar agora pela parte técnica. Esse filme ele não é necessário de grandes recursos. A trilha sonora ela é bem usada. Há alguns momentos que eu senti que ela estava sendo repetida demais, mas tudo bem. E a cinematografia aqui não faz feio. Não é nada de extraordinário, nada que enche os olhos, mas eu não encontrei tela tremida, eu não encontrei cenários desfocados. É utilizado de uma forma que eles não acabam apresentando defeitos. Já o roteiro, bom, o roteiro também não dá muito para avaliar, porque, repito, pela terceira vez, aconteceu em fatos reais. Algumas coisas são bem coerentes, mudando o nome dos personagens, isso é bacana, é uma coisa boa. E como eu disse, né, a direção ela tentou fazer algo construtivo, deu certo, mas eu acho que eles acabaram errando no comecinho, né? Mas tudo bem, e o começo ele não tem tanta importância no final, sendo porque o impacto muda muito, né, com o terceiro ato, mas algumas coisas eles poderiam ter, sabe, dando mais explicações no começo. Vamos começar agora pelo elenco. Adama Niane, ele é o protagonista, ele apresenta vários arcos, é um personagem que ele tem uma fúria, ele está muito, né, irritado do que está acontecendo, é claro, mas ele sabe que certas atitudes ele não pode tomar porque a lei protege quem está lá na casa. E ele começa a fazer umas burrices, algumas coisas ele começa a fazer que não são muito aceitas, mas você percebe que no final surte efeito através do personagem. Ele precisava disso, isso foi bem utilizado lá no final. Então é um personagem que ele vai trazendo algumas camadas altas, baixas, mas boa parte da lógica no final. Eu senti uma falta aqui de, vamos dizer assim, inteligência no meio do personagem, mas funciona. Mesmo com algumas burrices que ele acaba fazendo, funciona. Já a personagem interpretada pela Stephanie Kailad é uma personagem que no começo me deu a entender que ela era mais espontânea, depois ela começou a ser um pouco ponderada, ela começou a trazer uma certa desconfiança, mas nunca saindo do personagem. Alguns momentos bem coerentes da personagem, bem sólidos, e ela apresenta um final muito bom, né? Que, pô, tinha que acontecer, claro. Mas é uma personagem que não compromete, seus diálogos são bem eficientes e ela tá ali bem ligada ao trama, acredita. É uma personagem que tem um forte impacto à história que está se rolando. Já o personagem interpretado pelo Paul Remy, bom, não dá muito para falar desse personagem, ele começa a aparecer quase no meio ao final e ele vai sendo desenvolvido. Ele apresenta uma função até que chegue ao terceiro ato, que você começa a perceber que ele é usado como uma âncora para o protagonista, mas no final ele é utilizado de outra forma, funciona, em fatos reais, repito, e a sua brutalidade, o seu jeito de agir são muito fortes. É um psicopata, né? Essa é a realidade. Ele se encaixa bem no trama, o personagem traz muitas camadas intensas, também não compromete. Já os personagens interpretados pelo Hubert Delade e pela
Colina, Beal, eles são bem operantes, mas é como eu disse, faltou um pouquinho expandir os personagens, um pouquinho de camada seria bom, mas eles não comprometem. Já o personagem interpretado pelo Ed Ledur, né? Estranhos em Casa é um filme que traz fatos reais, acreditem, você vai ter que ter estômago aqui. Tem bons arcos, bem, eu diria, que chegam a espantar vocês, principalmente no terceiro ato. Então você vai ter que se preparar para chegar no terceiro ato, mas durante o começo e o meio você vai ficar muito confuso e até apreensivo do que pode acontecer. Então é um filme que traz duas versões, mas elas têm uma certa ligação, porque eu repito, é em fatos reais. É uma boa produção, é uma boa direção e é um bom roteiro. Eu diria razoável, né? De razoável a bom. É um filme que apresenta o que tem que apresentar. Não tinha muito do que se criar em cima, não há muitos aprimoramentos, mas não encontrei gravíssimos erros aqui. Alguns, né? Mas não comprometem no final. E eu não poderia dar outra nota, como 6.3. Galera, é um filme que não poderia chegar aonde chegou, né? Não poderia dar uma nota 7, 8, 9. É um filme que se encaixa por ser fatos reais. Bom, galera, Estranhos em Casa saiu recentemente na Netflix. Vale a pena? Vale, né? Repito, é um filme estrangeiro, você vai ter que acompanhar as legendas. Nunca foi problema pra mim, mas é meio desconfortável, né, pros outros. E é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima.